Você sabia que entre as muitas esposas do rei Salomão havia uma mulher cujo nome e história são pouco mencionados nas Escrituras? Conheça Naamã, a esposa amonita de Salomão, e descubra os segredos e mistérios que envolvem sua vida na corte real. Prepare-se para uma viagem intrigante através da história bíblica. A Bíblia é um tesouro de histórias fascinantes, repletas de personagens marcantes que moldaram a fé e a cultura ao longo dos séculos. Entre essas narrativas, a de Salomão, conhecido por sua sabedoria incomparável e suas inúmeras esposas, se destaca. No entanto, entre as muitas mulheres em sua vida, Naamã, uma princesa amonita, é frequentemente esquecida. Quem foi essa mulher? Como ela conquistou um lugar no coração do rei mais sábio de Israel? Neste vídeo, vamos explorar a vida de Naamã, seus desafios, sua influência e o legado que deixou. Prepare-se para descobrir uma história envolvente que vai muito além das linhas da Bíblia. Naamã, a esposa do rei Salomão, é uma figura envolta em mistério e pouca mencionada nas Escrituras. Sua presença, contudo, levanta questões intrigantes sobre as alianças políticas e culturais da época. O que levou Salomão a escolher uma princesa amonita como esposa? Para entender essa decisão, precisamos mergulhar no contexto histórico de Israel durante o reinado de Salomão. Na época, as alianças matrimoniais eram comuns entre os reinos para fortalecer laços políticos e garantir a paz. Salomão, famoso por sua sabedoria, pode ter visto em Naamã uma oportunidade de estreitar laços com os amonitas. Mas será que havia algo mais? Algo que o atraiu pessoalmente ou espiritualmente? O que você acha que fez Naamã se destacar entre tantas mulheres? Vamos explorar mais essa relação complexa e descobrir as nuances que podem ter influenciado essa união. Continuando nossa exploração, a relação de Salomão com Naamã revela muito sobre as dinâmicas de poder e a complexidade das relações pessoais na corte de Israel. Salomão, filho de Davi e Batseba, herdou um reino que estava em ascensão, repleto de desafios e oportunidades de expansão. O casamento com Naamã, filha de um rei amonita, deve ter servido a múltiplos propósitos. Não só poderia garantir uma aliança política estável, mas também trazer riquezas e influências culturais que enriqueceriam ainda mais a próspera Jerusalém. No entanto, o que sabemos sobre Naamã além de seu casamento estratégico? A tradição judaica a reconhece como mãe de Roboão, o sucessor de Salomão. Isso coloca Naamã em uma posição única como progenitora do futuro rei, o que certamente lhe conferia um status especial na corte. Imaginar a vida de Naamã no palácio nos leva a pensar nas complexas redes sociais e políticas da época. Como uma mulher de origem estrangeira, ela precisaria navegar cuidadosamente os costumes e intrigas da corte israelita. Será que ela conseguiu manter sua identidade amonita? Ou teria adotado completamente a cultura israelita? Essa questão nos leva a considerar o impacto pessoal e emocional de sua vida em um ambiente tão politicamente carregado. Quais desafios Naamã enfrentou para proteger seu filho e garantir seu papel no futuro de Israel? E mais importante, como ela usou sua posição para influenciar Salomão e os eventos do reino? Prosseguindo em nossa jornada pela vida de Naamã, é essencial entender o contexto espiritual e cultural em que ela viveu. Salomão, conhecido por seu compromisso com a sabedoria e espiritualidade, também foi criticado por permitir que suas esposas estrangeiras influenciassem sua devoção a Deus. As Escrituras descrevem como essas influências levaram Salomão a adorar outros deuses, um fato que marcaria negativamente seu legado. O que sabemos sobre Naamã sugere que sua presença na corte pode ter contribuído para essa diversidade religiosa. Sendo amonita, ela trazia consigo tradições e crenças que eram distintas do monoteísmo estrito de Israel.
No entanto, essa diversidade também refletia a abertura e complexidade de Salomão como líder. Ele estava disposto a aprender e incorporar diferentes culturas, mas até que ponto isso fragilizava sua fé original? Para Naamã, viver em uma terra estrangeira com crenças tão distintas das suas deve ter sido desafiador. Será que ela manteve suas práticas religiosas amonitas em segredo ou foi aberta em sua devoção? Talvez, como muitas rainhas de sua época, ela tenha encontrado maneiras de equilibrar suas tradições com as exigências do novo ambiente em que vivia. Essa dualidade cultural pode ser vista como um reflexo das tensões da época. Salomão construiu um reino que era um caldeirão de influências, mas isso veio com suas próprias complexidades e obstáculos. Sua ligação com Naamã pode ter simbolizado essas contradições. Uma união de grande potencial, mas também de desafios espirituais e culturais. Como você acha que Naamã lidou com essas dificuldades? Será que ela foi uma conselheira sábia nas sombras, utilizando sua posição para influenciar decisões? Continuaremos explorando essa história rica e cheia de nuances. À medida que nos aprofundamos na história de Naamã, esposa de Salomão, nos encontramos no cenário vibrante e multifacetado da corte de Jerusalém. Imagine os corredores repletos de conselheiros, diplomatas e dignitários de terras distantes, cada um com suas próprias agendas e interesses. Dentro desse universo complexo, Naamã teria tido que forjar seu caminho, exercendo influência de maneiras sutis e muitas vezes invisíveis. O papel das esposas reais não era apenas simbólico. Muitas vezes, elas atuavam como diplomatas informais e conselheiras, influenciando decisões políticas e estratégias militares. Naamã, com sua origem amonita, poderia ter servido como uma ponte cultural entre Israel e outras nações, suavizando tensões e promovendo o entendimento mútuo. Ao mesmo tempo, ela precisaria proteger seu filho Roboão, preparando-o para um dia assumir o trono. Essa tarefa não era simples. Em uma corte repleta de intrigas e ciúmes, garantir que Roboão permanecesse na linha de sucessão exigiria astúcia e estratégia. Naamã teria que navegar pelas complexidades das alianças dos clãs e lidar com rivais que poderiam ameaçar seu filho. Além disso, devemos considerar o impacto emocional de viver em uma nova cultura, tão diferente da terra natal de Naamã. Como ela reconciliou suas raízes amonitas com as responsabilidades de ser rainha de Israel? Será que ela encontrou aliados dentro da corte que compartilhavam suas origens ou valores? Ou teria ela se sentido isolada, dependendo apenas de sua habilidade política para sobreviver? Essas perguntas nos levam a considerar o legado duradouro de Naamã. Seu impacto, embora raramente mencionado nas Escrituras, pode ter sido significativo, influenciando não apenas seu filho, mas também o próprio Salomão. Será que ela inspirou algumas das decisões mais célebres do rei sábio? Ou talvez suas ações ajudaram a moldar as políticas religiosas e culturais de Jerusalém? Enquanto continuamos a nossa exploração da vida de Naamã, é importante considerar o impacto que ela pode ter tido sobre Salomão pessoalmente. A relação entre um rei e suas esposas na antiguidade frequentemente transcendeu o terreno político, envolvendo também vínculos emocionais e pessoais que poderiam influenciar profundamente as decisões reais. Salomão, conhecido por sua extraordinária sabedoria, era também um homem de paixões. A escolha de Naamã como esposa pode ter sido movida por uma admiração genuína por sua inteligência e personalidade, além de suas qualidades políticas. Como uma mulher de origem nobre e estrangeira, Naamã teria trazido uma perspectiva única para a corte israelita, possivelmente desafiando e inspirando Salomão de maneiras que suas outras esposas não o fizeram.
Nas tradições judaicas, considera-se que as esposas de Salomão, incluindo Naamã, podem ter desempenhado papéis significativos na introdução de diferentes práticas e ideias religiosas. Para Salomão, isso foi um ponto de ruptura em sua vida. As Escrituras mencionam que seu coração se desviou por causa de suas esposas e seus deuses. No entanto, isso também reflete a complexidade e a riqueza de uma corte que era um centro de aprendizado e intercâmbio cultural. Naamã, portanto, não era apenas uma figura passiva. Sua presença e ações podem ter influenciado debates espirituais e filosóficos dentro do reino. Será que ela ajudou Salomão a ver o mundo de maneira mais ampla e inclusiva? Ou criou tensões que eventualmente contribuíram para o declínio do Reino Unido? Mais ainda, o relacionamento entre Salomão e Naamã nos leva a considerar o papel das mulheres na manutenção do equilíbrio de poder em sociedades antigas. Em um ambiente onde a política era frequentemente uma questão de vida ou morte, a habilidade de Naamã em navegar pelas complexidades da corte enquanto sustentava sua posição e a de seu filho é um testemunho de sua astúcia e resiliência. À medida que refletimos sobre a vida de Naamã, nos perguntamos: como ela influenciou as decisões mais pessoais de Salomão? E será que sua presença deixou marcas duradouras na alma do rei mais sábio de Israel? Ao avançarmos na intrigante história de Naamã, esposa de Salomão, vamos explorar como sua influência pode ter se estendido além dos limites do palácio, afetando a dinâmica social e cultural de Israel. A presença de uma rainha amonita em Jerusalém não era apenas um símbolo de alianças externas, mas também uma oportunidade de intercâmbio cultural que poderia enriquecer a sociedade israelita. Durante o reinado de Salomão, Jerusalém floresceu como um centro de comércio e cultura. A cidade atraía comerciantes, artistas e sábios de diversas partes do mundo antigo. Naamã, com suas raízes amonitas, teria assumido um papel central nesse caldeirão cultural, contribuindo para a diversidade que definia a época. Ela poderia ter promovido o intercâmbio de ideias e práticas entre as comunidades, incentivando uma integração mais profunda entre israelitas e estrangeiros. Observando a corte de Salomão, podemos imaginar Naamã sendo uma anfitriã carismática, organizando eventos e encontros que promoviam discussões filosóficas e espirituais. Ela pode ter sido uma patrona das artes e da educação, incentivando o florescimento de uma sociedade mais aberta e receptiva às influências externas. Esse ambiente multicultural poderia ter favorecido a inovação e o progresso, fortalecendo a posição de Israel no cenário mundial. Contudo, essa integração de culturas também trazia desafios. A introdução de novas práticas religiosas e sociais poderia gerar tensões internas, questionando as tradições estabelecidas. Naamã, como representante de uma cultura estrangeira, poderia enfrentar resistência e desconfiança. Será que ela conseguiu equilibrar as expectativas de seu povo com os costumes e crenças israelitas? E qual foi seu impacto duradouro na identidade cultural de Israel? Além disso, o papel de Naamã na educação de seu filho Roboão não pode ser subestimado. Como uma mãe e rainha, ela teria influenciado diretamente sua educação, preparando-o para assumir o trono. Essa formação não se restringiria apenas a ensinamentos de governança, mas também a uma visão cosmopolita e inclusiva, refletindo a própria experiência de Naamã. Enquanto consideramos seu legado, perguntamos: como Naamã ajudou a moldar uma Jerusalém mais integrada e diversa? E qual foi o impacto dessas mudanças culturais na futura liderança de Roboão e na continuidade do reino? À medida que continuamos a desvendar a história de Naamã, esposa do rei Salomão, um aspecto crucial que merece atenção é o legado espiritual e religioso que ela pode ter deixado.
Sendo uma figura de destaque nas intrincadas tramas políticas e culturais da época, Naamã também desempenhou um papel significativo na esfera espiritual do reino. O casamento de Salomão com mulheres de diferentes origens, incluindo Naamã, trouxe consigo uma diversidade religiosa que acabou influenciando o próprio Salomão. As Escrituras mencionam que o coração de Salomão se desviou do Senhor, em parte devido às práticas religiosas de suas esposas estrangeiras. Essa introdução de divindades estrangeiras no reino trouxe um misto de enriquecimento cultural e de desafio à fé monoteísta tradicional de Israel. Para Naamã, manter suas crenças amonitas enquanto vivia em um reino centrado no culto a Yahvé poderia ter criado uma série de dilemas pessoais e políticos. Ela teria que equilibrar suas lealdades espirituais com as exigências de sua posição na corte. Essa dualidade pode ter levado a momentos de tensão, tanto dentro do palácio quanto na comunidade mais ampla, enquanto Israel buscava manter sua identidade religiosa diante de influências externas. Essas influências podem ter se manifestado de maneiras sutis, como a introdução de festivais e rituais amonitas ou a criação de símbolos religiosos que se mesclaram à cultura israelita. A presença de tais práticas pode ter provocado debates intensos entre Salomão e seus conselheiros religiosos, levando a decisões que impactaram diretamente a estrutura espiritual do reino. Contudo, é possível que Naamã também tenha encontrado maneiras de harmonizar as duas tradições, promovendo um entendimento mais profundo entre as culturas. Essa capacidade de fusão cultural poderia ter deixado um impacto duradouro na prática religiosa de Israel, mesmo após a morte de Salomão. Além disso, o legado de Naamã como mãe de Roboão, que mais tarde se tornou rei, sugere que suas influências não se restringiram à religião, mas também moldaram a abordagem do governo de seu filho. Roboão enfrentou desafios significativos durante seu reinado, incluindo a divisão do reino. Como as lições espirituais e culturais de sua mãe podem ter influenciado suas decisões e seu estilo de liderança? Conforme exploramos essas camadas de influência e legado, pergunto: como você vê a contribuição de Naamã para a narrativa espiritual de Israel e seu impacto nas gerações futuras? Prosseguindo em nossa exploração da vida de Naamã, esposa do rei Salomão, vamos nos aprofundar ainda mais em como ela utilizou sua posição para moldar as relações políticas e sociais em Israel. Como uma rainha de origem estrangeira, Naamã estava em uma posição única para influenciar não apenas seu marido, mas também a corte e, por extensão, o reino como um todo. A influência de Naamã pode ser observada na maneira como a corte se tornou um centro de diplomacia internacional. Durante o reinado de Salomão, Jerusalém não era apenas uma cidade de grande riqueza material, mas também de complexidade política. A presença de Naamã representava uma conexão direta com o reino dos Amonitas, podendo facilitar negociações e tratados de paz que eram vitais para a estabilidade regional. Além disso, a habilidade de Naamã em navegar pelos meandros da política da corte sugere que ela pode ter desempenhado um papel crucial em aconselhar Salomão sobre questões internacionais. Mesmo em um contexto onde as vozes femininas eram frequentemente subestimadas, a sabedoria e a experiência cultural de Naamã teriam sido ativos valiosos para um rei que buscava expandir suas influências e alianças. Essa influência de Naamã não se restringia apenas a questões externas. Internamente, ela teria que lidar com as complexidades da política palaciana, onde cada movimento era observado e cada decisão tinha consequências. A corte de Salomão era um mosaico de interesses, e manter uma posição de favor exigia uma mistura de diplomacia, estratégia e habilidade social.
Como mãe de Roboão, Naamã estaria profundamente envolvida em garantir que seu filho recebesse a melhor educação política e militar possível. Isso significava prepará-lo para enfrentar não apenas as expectativas do trono, mas também os desafios de um reino que estava se tornando cada vez mais diversificado e, portanto, suscetível a divisões internas. Através de sua sagacidade política e alianças estratégicas, Naamã pode ter ajudado a moldar as políticas que definiram o governo de Salomão. Sua influência, embora muitas vezes discreta e nos bastidores, teria sido essencial para o funcionamento harmonioso da corte. À medida que refletimos sobre essa faceta de sua vida, nos perguntamos: quais estratégias Naamã pode ter usado para manter e fortalecer sua posição na corte? E de que maneiras ela pode ter ajudado a moldar as decisões políticas de Salomão que impactaram o futuro de Israel? Conforme continuamos a explorar o legado de Naamã, esposa do rei Salomão, chegamos a um ponto crucial: seu papel como mãe de Roboão, e como tal influência moldou a sucessão real e, eventualmente, o futuro de Israel. A transição de poder é sempre um momento delicado em qualquer reino, e a influência de Naamã nesse processo não pode ser subestimada. Roboão, filho de Salomão, e Naamã enfrentou uma série de desafios complexos ao ascender ao trono. O reino, que havia prosperado sob a liderança sábia de Salomão, estava agora em um ponto de virada. As expectativas eram altas e as pressões internas e externas ameaçavam desestabilizar o equilíbrio que Salomão havia construído meticulosamente. A influência de Naamã na preparação de Roboão para sua futura liderança teria começado desde cedo. Como mãe, ela não apenas cuidou de suas necessidades físicas e emocionais, mas também desempenhou um papel vital na formação de seu caráter e visão política. Com sua experiência em lidar com a corte e suas intrigas, Naamã provavelmente orientou Roboão sobre como navegar por essas águas traiçoeiras. Uma das questões mais significativas que Roboão enfrentou foi a divisão do reino. Após a morte de Salomão, as tensões entre as tribos do norte e do sul chegaram a um ponto crítico. Será que as lições de Naamã sobre diplomacia e estratégia foram suficientes para ajudar Roboão a manter a unidade do reino? Ou esses ensinamentos foram ofuscados por outras influências e conselhos que ele recebeu? Além disso, a presença de Naamã na corte durante a transição pode ter servido como um pilar de estabilidade. Sua capacidade de mediar conflitos e oferecer conselhos sábios poderia ter sido crucial durante os momentos de incerteza que marcaram o início do reinado de Roboão. No entanto, como todas as figuras históricas, Naamã era uma pessoa de seu tempo, e suas decisões e influências devem ser vistas à luz das complexas dinâmicas sociais e políticas da época. Seu legado, embora muitas vezes ofuscado pela figura de seu marido e filho, representa uma camada adicional de compreensão sobre como as mulheres desempenharam papéis essenciais e muitas vezes subestimados na história bíblica. Esta reflexão nos leva a considerar como as qualidades e ensinamentos de Naamã podem ter influenciado as decisões iniciais de Roboão como rei e qual foi o impacto de sua orientação no curso da história de Israel. À medida que nos aproximamos do final da narrativa fascinante sobre Naamã, esposa do rei Salomão, nos concentramos nas repercussões de seu legado, não apenas para seu filho Roboão, mas também para o próprio reino de Israel. A influência de Naamã, tanto direta quanto indireta, ressoou através das gerações, afetando a trajetória da história israelita. Após a ascensão de Roboão ao trono, Israel enfrentou uma das crises mais significativas de sua história: a divisão do reino em dois estados separados, Israel ao norte e Judá ao sul. Esse evento marcou um ponto de inflexão,
e as decisões que levaram a essa separação foram, em parte, moldadas pelo ambiente político e pelas interações na corte salomônica. A posição de Naamã como uma conselheira respeitada e figura materna na corte pode ter oferecido a Roboão uma perspectiva única sobre como lidar com conflitos internos e externos. No entanto, sua influência também teria que competir com outras forças e interesses dentro do reino, cada um lutando por poder e controle. Além disso, a divisão do reino levantou questões sobre a lealdade e a identidade cultural. Como uma rainha de origem amonita, Naamã tinha uma compreensão íntima de viver entre mundos diferentes. Seus esforços para integrar sua herança cultural com as tradições israelitas podem ter ajudado a suavizar algumas dessas divisões, mas a tarefa era monumental. Em meio a essas transições tumultuadas, Naamã, como muitas mulheres de poder na história, poderia ter se encontrado em um papel de mediação, tentando encontrar um equilíbrio entre a preservação do legado de Salomão e a necessidade de adaptação às novas realidades políticas. Sua capacidade de promover o entendimento e a cooperação pode ter sido uma força silenciosa, mas poderosa, tentando unir o que estava se desintegrando. A narrativa de Naamã nos leva a uma reflexão profunda sobre o papel das mulheres na história antiga. Elas não eram apenas companheiras e consortes, mas também estrategistas, educadoras e líderes em seus próprios direitos, moldando o curso dos eventos de maneiras que muitas vezes não são completamente reconhecidas. Ao refletirmos sobre o impacto de Naamã, perguntamos como seu legado resistiu ao teste do tempo e que lições ela nos oferece sobre liderança, resiliência e a busca por unidade em tempos de divisão? À medida que nos aproximamos do final da narrativa fascinante sobre Naamã, esposa do rei Salomão, nos concentramos nas repercussões de seu legado, não apenas para seu filho Roboão, mas também para o próprio reino de Israel. A influência de Naamã, tanto direta quanto indireta, ressoou através das gerações, afetando a trajetória da história israelita. Após a ascensão de Roboão ao trono, Israel enfrentou uma das crises mais significativas de sua história. A divisão do reino em dois estados separados, Israel ao norte e Judá ao sul. Esse evento marcou um ponto de inflexão e as decisões que levaram a essa separação foram, em parte, moldadas pelo ambiente político e pelas interações na corte salomônica. A posição de Naamã como uma conselheira respeitada e figura materna na corte pode ter oferecido a Roboão uma perspectiva única sobre como lidar com conflitos internos e externos. No entanto, sua influência também teria que competir com outras forças e interesses dentro do reino, cada um lutando por poder e controle. Além disso, a divisão do reino levantou questões sobre a lealdade e a identidade cultural. Como uma rainha de origem amonita, Naamã tinha uma compreensão íntima de viver entre mundos diferentes. Seus esforços para integrar sua herança cultural com as tradições israelitas podem ter ajudado a suavizar algumas dessas divisões, mas a tarefa era monumental. Em meio a essas transições tumultuadas, Naamã, como muitas mulheres de poder na história, poderia ter se encontrado em um papel de mediação, tentando encontrar um equilíbrio entre a preservação do legado de Salomão e a necessidade de adaptação às novas realidades políticas. Sua capacidade de promover o entendimento e a cooperação pode ter sido uma força silenciosa, mas poderosa, tentando unir o que estava se desintegrando. A narrativa de Naamã nos leva a uma reflexão profunda sobre o papel das mulheres na história antiga. Elas não eram apenas companheiras e consortes, mas também estrategistas, educadoras e líderes em seus próprios direitos, moldando o curso dos eventos de maneiras que muitas vezes não são completamente reconhecidas. Ao refletirmos sobre o impacto de Naamã, perguntamos:
como seu legado resistiu ao teste do tempo e que lições ela nos oferece sobre liderança, resiliência e a busca por unidade em tempos de divisão. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário sobre o que mais te surpreendeu na história de Naamã. Sua participação é valiosa e nos ajuda a continuar trazendo histórias fascinantes e inspiradoras. Por fim, a narrativa de Naamã nos oferece uma janela para o mundo antigo, onde alianças eram tecidas não apenas por meio de tratados, mas também através de laços pessoais e familiares. Sua capacidade de navegar por essas dinâmicas complexas e deixar uma marca indelével na história de Israel é um tributo ao poder da liderança feminina em todas as suas formas. Encerramos nossa viagem pela vida de Naamã, com a esperança de ter lançado luz sobre uma figura que, embora muitas vezes esquecida, desempenhou um papel crucial na rica tapeçaria da história de Israel.